A NASA está em alerta. 3i Atlas tem todo tipo de surpresa. Objetos interestelares não desafiam a gravidade e desaceleram perto do Sol. Cientistas não sabem realmente por quê. Agora mesmo, um objeto de além do nosso sistema solar está regulando sua própria temperatura como uma máquina gerenciando equilíbrio energético. E não é daqui. Cientistas detectaram mudanças controladas de velocidade em rajadas curtas e precisas, algo nunca visto antes em um cometa natural passando pelo nosso sistema. Seu movimento se sincronizou com ângulos solares específicos, com um timing tão preciso que a probabilidade de desgaseificação natural é menos de 1 em 1000. Padrões geométricos abaixo da coma brilhante. Cristas finas e repetitivas, alinhadas em simetria quase perfeita. Formações espirais em grade, curvando ao redor do núcleo. Memorandos internos da NASA descreveram as descobertas como anômalas e possivelmente artificiais. Essa frase enviou ondas de choque pela comunidade científica. Ainda mais perturbador, ele permaneceu intacto perto do Sol quando calor e radiação deveriam tê-lo despedaçado dias antes. Leituras térmicas mostraram temperaturas estáveis, esfriando quando exposto à luz solar, aquecendo na sombra. 3i Atlas quebrou todas as regras que pensávamos governar visitantes interestelares. Aqui está o que deveria te apavorar mais. A velocidade do objeto mudou em ajustes controlados, como se corrigisse sua trajetória, como se compreendesse seu ambiente, como se algo dentro estivesse se adaptando. Pense nisso. Antes de mergulharmos mais fundo neste mistério cósmico, se você quer ficar atualizado sobre o que pode ser a descoberta mais controversa da astronomia moderna, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar vai desafiar tudo o que pensávamos saber sobre o que é possível na natureza. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que estamos sendo observados? Começou em uma noite quando o céu pareceu cair em silêncio. Através dos grandes observatórios do mundo, cúpulas que antes giravam inquietamente em direção às estrelas ficaram paradas. Telas que normalmente brilhavam com imagens ao vivo do espaço profundo escureceram, suas transmissões subitamente cortadas sem aviso. Astrônomos esperaram por atualizações que nunca chegaram. E por algumas horas inquietantes, pareceu como se o universo em si tivesse parado de falar. Pela primeira vez em anos, os principais observatórios ocidentais, Hubble, o telescópio muito grande, Gemini e até o poderoso James Webb, caíram em silêncio. Começou com simples avisos de manutenção, atualizações curtas, dizendo que certos sistemas estavam sob calibração ou temporariamente offline. Mas conforme os dias passaram, esses atrasos temporários se estenderam. No Havaí, a rede Atlas, que primeiro detectou o viajante interestelar, parou de liberar imagens. No Chile, onde algumas das visões mais claras do cosmos são registradas, cronogramas de telescópios foram subitamente reorganizados sem aviso público. Até o Observatório Europeu do Sul relatou ajustes técnicos, deixando noites inteiras sem monitoramento. O timing pareceu perfeito demais. Coordenado demais para ser aleatório. Afinal, aconteceu exatamente quando 3i Atlas alcançou uma fase crítica de sua jornada, sua aproximação ao periélio, quando o cometa estaria mais brilhante e mais ativo. Esse era o momento que o mundo deveria estar assistindo. Mas os maiores olhos do Ocidente piscaram. Mas aqui está onde fica estranho. Longe, em um observatório chinês tranquilo, uma pequena equipe manteve seus olhos abertos. Através do silêncio, seus instrumentos detectaram algo fraco, mas persistente. Um brilho distante se movendo contra as estrelas. Enquanto o resto do mundo não via nada, suas câmeras registraram o que se tornaria as imagens mais controversas da astronomia moderna. Nenhum comunicado à imprensa, nenhuma coordenação internacional. Apenas quietude quebrada pelo suave zumbido de máquinas coletando dados que ninguém mais podia ver. Antes do silêncio, havia excitação. Astrônomos pelo mundo haviam virado seus telescópios para um pequeno ponto em movimento que não seguia nenhum caminho conhecido. Foi chamado de 3i Atlas.
o terceiro objeto interestelar já descoberto, e veio de algum lugar muito além do nosso sistema solar. Diferente de cometas comuns que circulam o Sol, este estava apenas passando, movendo-se rápido demais para nunca retornar. Desde o início parecia diferente. Seu halo brilhante não era feito do usual vapor de água congelada, mas correntes grossas de dióxido de carbono e poeira orgânica brilhando fracamente sob a luz solar. O telescópio espacial James Webb confirmou a mistura estranha, detectando traços de água, monóxido de carbono e outras moléculas que nunca apareceram juntas em nenhum cometa conhecido. Para cientistas, parecia uma mensagem carregada através de anos-luz, um fragmento de outro sistema estelar à deriva pelo nosso. Conforme se movia mais perto do sistema solar interno, observatórios do Havaí ao Chile seguiram seu rastro, tentando capturar cada imagem possível antes que desaparecesse novamente na escuridão. Não era apenas uma descoberta, era uma corrida contra o tempo. Cada fotografia, cada leitura espectral podia ser o último vislumbre de algo que a humanidade talvez nunca veja novamente. Então, exatamente quando 3I Atlas se aproximou de sua fase mais brilhante, o impensável aconteceu. Grandes telescópios ocidentais ficaram offline, deixando a visão do mundo sobre o objeto subitamente cega. E naquele ponto cego, alguém mais já estava observando. E então algo impossível aconteceu. Através de fóruns online, perguntas começaram a surgir. Por que todos esses telescópios ficaram offline ao mesmo tempo? Por que agora, de todos os momentos, quando um objeto único na vida estava passando pelo sistema solar interno? Astrônomos de instituições menores reclamaram que pedidos de observação estavam sendo ignorados. Alguns disseram que acesso a bancos de dados públicos havia sido atrasado ou restrito. Alguns pesquisadores alegaram que seus horários de observação, programados, foram cancelados no último minuto, substituídos por prioridades administrativas vagas. Se fosse realmente manutenção, por que não liberar os dados brutos coletados anteriormente? Por que estava tudo tão quieto quando a transparência é a fundação da ciência? Pedidos de liberdade de informação à NASA e à Agência Espacial Europeia renderam respostas genéricas, citando atualizações de sistema em andamento. Ninguém queria dizer as palavras em voz alta, mas um número crescente de pessoas suspeitava de supressão de dados. Poderia ser que os observatórios viram algo estranho demais para publicar. Nas redes sociais, astrônomos amadores da Austrália e América do Sul tentaram preencher a lacuna. Seus equipamentos eram limitados, mas eles relataram picos de brilho incomuns, vindos da região onde 3I Atlas foi visto pela última vez. Alguns descreveram o que parecia uma fraca explosão dupla, como se o objeto estivesse pulsando ou liberando energia. Sem confirmação oficial, a comunidade foi deixada especulando. Aqui está o problema. Enquanto os canais da NASA ficaram inativos, várias estações de rastreamento na Ásia continuaram transmitindo sinais como se nada tivesse acontecido. Eles não estavam compartilhando detalhes, mas suas frequências mostravam operações de rastreamento ativas. Estava claro que alguém em algum lugar ainda estava observando. Relatórios vazaram que uma série de observatórios chineses poderosos haviam continuado sua vigilância de 3I Atlas sem interrupção. Quando questionados, autoridades se recusaram a comentar. Mas insiders confirmaram que as imagens eram mais claras do que qualquer coisa que o mundo tinha visto até agora. O silêncio do Ocidente havia criado um vácuo, e a China estava entrando nele. Nas montanhas de Yunnan e nas profundezas dos desertos de Xinjiang, vários observatórios chineses permaneceram totalmente ativos. Suas cúpulas giraram durante a noite, seguindo as mesmas coordenadas que telescópios ocidentais haviam abandonado. Dentro, fileiras de computadores processavam um fluxo constante de dados, curvas de luz, leituras de poeira, assinaturas infravermelhas fracas de uma única fonte, 3I Atlas. E então vazou. Uma única foto, não oficial, não verificada, circulou em fóruns astronômicos chineses antes de ser rapidamente removida. Mostrava 3I Atlas em resolução sem precedentes. O núcleo não era irregular, era suave, quase esférico,
com cristas finas cobrindo a superfície. Cristas que formavam um padrão, uma grade, espirais interconectadas como circuitos em uma placa. A imagem desapareceu em horas, mas capturas de tela se espalharam. A análise de pixels revelou detalhes que nenhuma observação pública havia capturado. As linhas na superfície não eram crateras ou rachaduras, eram estruturas, regularmente espaçadas, geometricamente precisas. Especialistas em processamento de imagens de 3 universidades diferentes confirmaram que a foto não havia sido manipulada digitalmente. A assinatura de ruído correspondia às câmeras CCD, usadas em observatórios terrestres modernos. A distorção atmosférica era consistente com observações de baixa altitude. Os padrões de difração nas estrelas de fundo indicavam telescópios ópticos reais. A resolução correspondia às capacidades dos telescópios terrestres chineses, de última geração, especificamente o telescópio gigante de rádio de abertura esférica de 500 metros e os arrays ópticos no observatório de Yunnan. A assinatura de luz correspondia às leituras espectrais anteriores coletadas por observatórios internacionais. Era autêntica, sem dúvida, mas aqui estava a questão: por que foi vazada? E por que foi removida tão rapidamente? Análises forenses da postagem original revelaram que ela apareceu primeiro em um fórum acadêmico interno, usado por pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências. A conta que postou pertencia a um estudante de doutorado trabalhando em astrofísica observacional. A postagem foi deletada em menos de 3 horas. A conta foi suspensa permanentemente. Alguns sugeriram que foi um teste deliberado, uma forma de medir a reação do público internacional antes de um anúncio oficial. Liberar a informação gradualmente para preparar o mundo para o que estava por vir. Outros acreditaram que foi um acidente genuíno. Um pesquisador entusiasmado compartilhando demais antes que os protocolos oficiais fossem seguidos. Uma violação de segurança não intencional. Independentemente da razão, o vazamento mudou tudo. Agora o mundo sabia que alguém tinha imagens melhores e não estava compartilhando através de canais científicos normais. A administração de Trump emitiu uma declaração expressando preocupação sobre transparência em descobertas científicas globais. O Departamento de Estado do Zimmermann convocou o embaixador chinês para discussões. A União Europeia aprovou uma resolução pedindo acesso aberto a dados astronômicos de significância internacional. Mas a China manteve sua posição. A pesquisa continuava. Os dados seriam compartilhados quando a análise estivesse completa. Protocolos de segurança nacional exigiam revisão antes de liberação pública. Nenhum cronograma foi fornecido. Cientistas ocidentais solicitando acesso foram informados de que as observações operavam sob protocolos de segurança nacional. Dados brutos só podiam ser revisados por parceiros de pesquisa aprovados. A mensagem era sutil, mas inconfundível. A era da astronomia aberta estava mudando. Isso não era apenas sobre um cometa, era sobre quem controla a visão da humanidade do cosmos. Quem decide que informação chega ao público? Quem molda a narrativa quando encontramos algo que não entendemos? Nos bastidores, agências governamentais começaram a calcular as implicações. Se uma nação pudesse monopolizar um evento interestelar, o precedente estava estabelecido. Futuras descobertas poderiam nunca ser compartilhadas. Discussões na União Europeia e NASA focaram em construir redes de telescópios distribuídas mais resilientes, redes que não pudessem todas ficar offline ao mesmo tempo. O silêncio que deu à China sua oportunidade havia se tornado um alerta estratégico. Dentro da China, o clima era triunfante. A Agência Espacial Estatal anunciou planos de expandir seu programa de observação, prometendo novos telescópios terrestres por toda a Ásia, até um observatório orbital dedicado a monitorar futuros visitantes interestelares. Para muitos jovens cientistas na China, este foi um ponto de virada histórico, o momento em que seu país não apenas se juntou à linha de frente da descoberta, mas assumiu a liderança. Mas com liderança veio escrutínio. Especialistas ocidentais começaram a questionar se as imagens da China haviam sido totalmente verificadas. Sem acesso independente aos arquivos originais, confirmação era impossível.
rumores se espalharam de que quadros-chave foram seletivamente liberados, destacando características que se encaixavam na narrativa preferida de Pequim. Fosse verdade ou não, a percepção sozinha era poderosa o suficiente para moldar a opinião global. Mostrou que a ciência, antes considerada universal, agora podia ser usada como uma ferramenta geopolítica. Enquanto isso, nações menores se viram presas entre dois mundos. Países na América do Sul, África e Oriente Médio frequentemente dependiam de dados de ambos os lados. Eles enfrentaram uma escolha difícil: alinhar com a abertura da pesquisa ocidental ou a velocidade e estrutura do crescente império científico da China. A descoberta de 3I Atlas havia se tornado mais do que um mistério. Era agora um teste de lealdade na nova era da competição espacial. E aqui está a parte mais perturbadora. Conforme 3I Atlas continuou sua jornada pelo sistema solar interno, as anomalias se multiplicaram. Telescópios detectaram flutuações periódicas de brilho, pulsos de luz que não combinavam com nenhum padrão de emissão conhecido. Alguns pesquisadores compararam a um farol, outros a um ciclo de energia, uma máquina alternando entre diferentes modos operacionais. Os padrões de grade espiral giravam, lentamente, ao longo de dias, como se a superfície inteira estivesse se movendo independentemente do núcleo. Nenhum processo natural poderia produzir esse tipo de rotação mecânica. Dr. Michael Torres, do Observatório de Arecibo, analisou o período de rotação: 7,3 horas. Preciso, inabalável, como um relógio. Rotação natural varia. Objetos em queda aceleram ou desaceleram conforme sua distribuição de massa muda. Mas 3I Atlas manteve consistência perfeita, como se algo estivesse controlando a taxa de rotação. A composição do objeto adicionou mais mistério. A análise espectroscópica mostrou moléculas que não deveriam existir juntas: água e dióxido de carbono, compostos orgânicos e assinaturas metálicas. Elementos que requerem temperaturas de formação vastamente diferentes. Era como encontrar gelo e lava no mesmo lugar. Impossível a menos que algo deliberadamente montasse esses materiais. Os espectros revelaram algo ainda mais estranho: linhas de absorção indicando a presença de silicatos cristalinos. Esses materiais se formam em temperaturas acima de 1000 graus Celsius. Mas o objeto também continha gelo de água, que evapora a qualquer temperatura acima de zero. Como ambos existiam no mesmo corpo, Dr. Robert King, do Observatório Keck, no Havaí, passou semanas analisando os dados espectrais. Ele encontrou traços de olivina, um mineral que requer alta temperatura e pressão para se formar, comumente encontrado em planetas rochosos, não em cometas gelados vindos do espaço interestelar frio. Ele também detectou compostos orgânicos complexos, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, moléculas que servem como blocos de construção para a vida, mas a concentração era alta demais, 1000 vezes mais do que qualquer cometa conhecido. Era como se 3I Atlas fosse uma biblioteca química, uma coleção de elementos de múltiplos ambientes, montados em um único pacote. E então veio a descoberta mais chocante. Durante uma breve janela de observação, quando tanto telescópios chineses quanto europeus estavam rastreando simultaneamente, ambos detectaram a mesma anomalia: um feixe concentrado de radiação infravermelha, emanando do núcleo de 3I Atlas. O feixe durou 17 segundos. Depois, desapareceu. Quando cientistas verificaram a trajetória daquele feixe, encontraram algo arrepiante. Ele apontava diretamente para a Terra. Dr. Lisa Wong, do Observatório Europeu do Sul, confirmou o alinhamento. O vetor do feixe intersectou a órbita da Terra com precisão medida em segundos de arco. Esse nível de precisão não acontece por acidente. Foi comunicação? Uma varredura? Um teste? Ninguém podia dizer com certeza, mas a intencionalidade era inegável. Professor Avi Loeb, de Harvard, rompeu seu silêncio. Ele publicou uma carta aberta pedindo cooperação internacional. Ele escreveu: "Estamos testemunhando algo sem precedentes. Se artificial ou um fenômeno natural exótico, 3I Atlas exige nossa total atenção.
A ciência não pode funcionar em silos. Precisamos de transparência. Precisamos de colaboração. Precisamos de coragem para encarar o que estamos vendo. A carta viralizou. Cientistas em todo o mundo a assinaram, exigindo acesso ao conjunto completo de dados, pedindo verificação independente, pressionando por diálogo aberto sobre a verdadeira natureza do objeto. Mas o silêncio dos canais oficiais continuou. Vamos falar sobre temperatura. 73 graus negativos, Celsius no lado iluminado. Mas aqui está o problema. Objetos espaciais não regulam temperatura. Eles absorvem calor do Sol e esquentam. 3I Atlas fez o oposto. Quanto mais luz solar atingia sua superfície, mais frio ficava, como se estivesse dissipando energia ativamente, expelindo calor através de processos que nenhum modelo natural consegue explicar. Dr. James Chan, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, analisou os dados térmicos durante 3 semanas consecutivas. Ele disse que o padrão de resfriamento sugeria um sistema de gerenciamento térmico ativo, não evolução passiva, não reações químicas aleatórias. Controle deliberado. Os números são impossíveis de ignorar. Temperatura superficial medida em 3 comprimentos de onda diferentes: infravermelho próximo, médio e térmico. Todos mostraram a mesma coisa: resfriamento coordenado em toda a superfície, uniformemente distribuído, como se sensores estivessem equilibrando o calor em tempo real. Para colocar isso em perspectiva, a diferença de temperatura entre o lado iluminado pelo Sol e o lado na sombra em um cometa normal pode chegar a 200 graus Celsius. Em 3I Atlas, essa diferença foi de apenas 12 graus, quase perfeitamente equilibrado, como se um sistema estivesse redistribuindo energia através do objeto inteiro. Mas os mistérios não param aí. Enquanto 3I Atlas se aproximava do periélio, o ponto mais próximo do Sol, sua velocidade mudou. Não gradualmente, não aleatoriamente, em impulsos curtos e discretos. 5 ajustes documentados em 6 dias, cada um durando entre 40 e 5 e 52 minutos, cada um alterando a velocidade por exatamente 0,003%. Essa precisão não existe na natureza. Cometas naturais desaceleram quando liberam gás. Mas o processo é caótico. Jatos de vapor saem em direções aleatórias. A rotação do cometa muda. A trajetória se desvia de forma irregular. 3I Atlas não fez nada disso. Seus ajustes foram simétricos, calculados, como manobras orbitais executadas por uma espaçonave. Dr. Sarah Mitchell, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, comparou os ajustes de velocidade com manobras de correção de curso usadas em missões interplanetárias. O padrão era quase idêntico: pequenos ajustes precisos, tempo calculado, mudanças de vetor previsíveis. Ela admitiu que nunca tinha visto nada assim em um objeto natural. Aqui está onde fica estranho. Cada impulso de velocidade ocorreu quando o objeto atingia um ângulo específico em relação ao Sol: 37 graus, 91 graus, 144 graus. Os intervalos eram matematicamente consistentes, não correlacionados com a atividade solar, não ligados a eventos aleatórios, sincronizados com a geometria orbital. Dr. Patrícia Morales, do Observatório Europeu do Sul, calculou a probabilidade. As chances de 5 ajustes de velocidade alinharem perfeitamente com ângulos geométricos por pura coincidência eram de 1 em 2.340. Ela descreveu os dados como incompatíveis com processos conhecidos de desgaseificação. A equipe dela executou simulações por meses, testando cada cenário possível: erupções cometárias, jatos de sublimação, rotação assimétrica, fragmentação. Nada produziu o padrão observado em 3I Atlas. Os dados simplesmente não se encaixavam em nenhum modelo natural. E então algo impossível aconteceu. Telescópios em 3 continentes detectaram padrões de superfície, não crateras, não irregularidades aleatórias. Linhas, dezenas delas, paralelas, espaçadas uniformemente, cada uma com aproximadamente 15 metros de largura, estendendo-se por mais de 3 quilômetros ao longo da superfície visível. As linhas não eram estáticas.
Elas giravam, independentemente do núcleo central. O núcleo girava em 7,3 horas. As linhas de superfície completavam uma rotação em 7,3 horas e 8 minutos. 2 taxas de rotação diferentes, no mesmo objeto. Isso nunca foi observado antes. Dr. Ahmed Hassan, da Universidade do Cairo, estudou imagens de alta resolução capturadas durante uma janela de observação de 48 horas. Ele identificou estruturas em espiral, padrões em grade curvando ao redor do equador do objeto. Ele as comparou a trilhos ou antenas, elementos organizados com propósito funcional aparente. A equipe dele usou análise de Fourier para examinar a periodicidade dos padrões. Os resultados mostraram harmônicos perfeitos, frequências repetindo em intervalos matemáticos precisos. 3 harmônicos principais, 1 a cada 5,2 graus, 1 a cada 10,4 graus, 1 a cada 15,6 graus. Essa regularidade matemática ela não ocorre em geologia natural. Eles também mediram a profundidade das linhas, usando técnicas de sombreamento. As cristas se projetavam aproximadamente 2 metros acima da superfície circundante, uniformemente, sem variação significativa ao longo de todo o comprimento visível. A análise espectral das cristas mostrou uma composição diferente do material de fundo. As linhas refletiam mais luz em comprimentos de onda específicos, sugerindo uma composição metálica ou cristalina, enquanto o material de fundo tinha assinatura consistente com gelo e poeira orgânica. Nenhum processo geológico cria linhas paralelas perfeitas com composição diferente do substrato. Nenhuma força natural produz grades simétricas girando independentemente. A única explicação que se encaixa é fabricação. Sua equipe mediu a distância entre as linhas, 420 metros, consistente ao longo de toda a superfície visível. O espaçamento não variava mais do que 2%. Esse nível de uniformidade não ocorre em formações naturais. Mas há outro problema. A composição química não faz sentido. A análise espectroscópica revelou água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, compostos orgânicos e traços de metais pesados. Todos no mesmo objeto. Água se forma a 173 graus Kelvin negativos. Compostos orgânicos requerem temperaturas mais quentes. Metais pesados precisam de ambientes de alta pressão. Essas substâncias não coexistem naturalmente em um único corpo espacial. É como encontrar gelo, lava e aço no mesmo lugar, a menos que alguém os tenha montado juntos deliberadamente. Dr. Helena Pacheco, do Instituto Max Planck, realizou simulações computacionais durante 4 meses. Ela testou 1000 cenários diferentes, variando temperatura, pressão, composição química, taxa de formação. Nenhum produziu a combinação química observada em 3I Atlas através de processos naturais. Ela concluiu que o objeto foi ou formado sob condições extremamente raras, que a ciência ainda não compreende completamente, ou montado artificialmente a partir de materiais de múltiplas fontes. Ambas as opções eram perturbadoras. E então veio a descoberta mais chocante de todas. Em 23 de outubro, às 11 horas e 42 minutos horário universal, o Observatório Europeu do Sul e uma estação de rastreamento no noroeste da China detectaram simultaneamente a mesma anomalia, um feixe concentrado de radiação infravermelha emanando do núcleo de 3I Atlas. O feixe durou 17 segundos. Depois desapareceu completamente. Não foi reflexo solar. O ângulo estava errado. Não foi emissão térmica. O comprimento de onda estava errado. Foi um pulso direcionado, com largura de banda estreita, centrado em 3,4 micrômetros. Uma frequência não produzida por processos naturais conhecidos. Dr. Lisa Wong verificou a trajetória do feixe usando dados de ambas as estações de rastreamento. Ela triangulou o vetor, calculou o caminho através do espaço e encontrou algo que a fez pausar. Ele apontava diretamente para a Terra. A precisão era medida em segundos de arco, menos de 1 milésimo de grau de desvio do centro do disco da Terra. Esse nível de alinhamento não acontece por acidente.
especialmente não quando o objeto emissor está se movendo a 62 km por segundo em relação ao Sol. Para manter esse alinhamento, o feixe teria que ser ativamente direcionado, ajustado em tempo real para compensar o movimento tanto de 3I Atlas quanto da Terra. Foi comunicação? Foi uma varredura? Foi um teste? Ninguém consegue dizer com certeza, mas a intencionalidade era inegável. Os dados revelaram mais uma anomalia. Durante o período de observação de 3 meses, 3I, Atlas emitiu 5 pulsos infravermelhos separados, cada um durando entre 15 e 19 segundos, cada um apontado para uma direção diferente no Sistema Solar. 3 para a Terra, 1 para Júpiter, 1 para o espaço interestelar vazio. A sequência não era aleatória. Os intervalos entre pulsos eram consistentes. 41 horas, 42 horas, 41 horas novamente, 42 horas, 41 horas, como um cronômetro, como transmissões programadas seguindo um protocolo específico. Dr. Marcus Shaw, do Instituto SETI, analisou o padrão de timing com software usado para detectar sinais artificiais. Ele notou que os intervalos correspondiam quase exatamente ao período de rotação de 3I Atlas multiplicado por 6, como se o objeto estivesse usando sua própria rotação como um relógio interno, ativando transmissões em intervalos regulares baseados em sua própria geometria. Esse tipo de comportamento cronometrado nunca foi observado em um objeto natural. Ele também analisou as características espectrais dos pulsos. Cada um tinha largura de banda extremamente estreita, menos de 0,1 micrômetros de largura. Lasers produzem feixes tão estreitos. Processos térmicos naturais produzem emissão de banda larga, cobrindo um intervalo amplo de comprimentos de onda. Os pulsos de 3I Atlas eram monocromáticos, focados, direcionados, exatamente o que você esperaria de um transmissor artificial. A energia de cada pulso também era notável. Estimativas baseadas na distância e intensidade detectada sugeriram que cada transmissão carregava aproximadamente 10.000 megajoules de energia, equivalente à explosão de 2,5 toneladas de TNT, concentrada em um feixe estreito, durando menos de 20 segundos. De onde vinha essa energia? Baterias? Um reator? Algo que coletava energia solar e a armazenava? Os cálculos mostraram que a área de superfície de 3I Atlas poderia coletar energia solar suficiente, mas apenas se fosse coberta com painéis solares extremamente eficientes, muito mais eficientes do que qualquer tecnologia humana. E havia algo mais. Os 3 pulsos direcionados para a Terra não apontavam para a posição atual da Terra. Eles apontavam para onde a Terra estaria quando o sinal chegasse, contabilizando o tempo de viagem da luz, prevendo o movimento orbital futuro com precisão de segundos. Professor Avi Loeb, de Harvard, analisou todos os dados disponíveis. Ele revisou cada observação, cada espectro, cada medição térmica, cada pulso de luz. E ele escreveu uma carta aberta que enviou ondas de choque pela comunidade científica. Ele escreveu: "Estamos testemunhando algo sem precedentes. Se artificial ou um fenômeno natural exótico, 3I Atlas exige nossa total atenção. A ciência não pode funcionar em silos. Precisamos de transparência, precisamos de colaboração, precisamos de coragem para encarar o que estamos vendo. Os dados não mentem, e os dados estão nos contando algo que não queremos ouvir." A carta viralizou em horas. Cientistas em todo o mundo a assinaram. Mais de 1.200 pesquisadores de 63 países, exigindo acesso ao conjunto completo de dados, pedindo verificação independente, pressionando por diálogo aberto sobre a verdadeira natureza do objeto. As assinaturas incluíam 3 ganhadores do Prêmio Nobel, 17 membros de academias nacionais de ciências, diretores de observatórios importantes em 4 continentes, até cientistas que haviam anteriormente criticado Loeb por suas hipóteses sobre Oumuamua assinaram desta vez. O tom da comunidade estava mudando, a ridicularização estava dando lugar à curiosidade cautelosa.
O ceticismo estava sendo substituído por reconhecimento de que algo genuinamente anômalo havia sido observado. Mas o silêncio dos canais oficiais continuou. A NASA emitiu uma breve declaração de 2 frases citando a necessidade de mais análise. A Agência Espacial Europeia ecoou a mesma mensagem diplomática. A Agência Espacial Russa não comentou. A Administração Nacional do Espaço da China simplesmente republicou dados técnicos sem interpretação. A posição oficial permaneceu neutra, cautelosa, não comprometida, esperando, como se todos estivessem aguardando que outra pessoa dissesse primeiro o que todos estavam pensando. Nos bastidores, conversas diferentes estavam acontecendo. Funcionários de defesa de vários países se reuniram com astrônomos em sessões classificadas, perguntando sobre capacidades, ameaças potenciais, cenários possíveis. As reuniões eram secretas, mas pessoas falam e rumores vazaram. Alguns governos estavam tratando 3I Atlas como um problema de segurança nacional, não porque representasse perigo imediato, mas porque representava desconhecido, e desconhecidos com capacidades tecnológicas potencialmente superiores são sempre tratados como riscos de segurança. Mas aqui está a parte mais perturbadora de todas. Conforme 3I Atlas deriva de volta para a escuridão, ele deixa mais perguntas do que respostas. Os dados coletados ao longo de meses de observação reescreveram o que cientistas pensavam saber sobre o cosmos. Provaram que o universo ainda guarda segredos capazes de abalar a certeza humana. Alguns acreditam que 3I Atlas foi uma mensagem, outros veem como um aviso, mas todos concordam em uma coisa: ele nunca deveria ter existido. E ainda assim existiu. Talvez não estivesse apenas passando, talvez estivesse nos observando também, medindo nossa resposta, testando se a humanidade está pronta para o que vem a seguir. A regulação térmica, os padrões geométricos, a desaceleração controlada, o movimento sincronizado, o feixe focado apontando para a Terra. Cada evidência sozinha é extraordinária. Juntas formam um quadro que a ciência convencional luta para explicar. Dr. Helena Vasquez, do Instituto Kavli do MIT, resumiu perfeitamente. Se aplicarmos a navalha de Ockham corretamente, devemos perguntar: o que requer menos suposições? Um objeto natural com uma dúzia de impossibilidades independentes? Ou origem artificial? A pergunta paira no ar como gravidade. A posição oficial da NASA permanece neutra, citando a necessidade de mais dados, mais observações, mais tempo. Mas, em particular, pesquisadores admitem que as evidências apontam em apenas uma direção. Isso não é um cometa? Nunca foi. 3I Atlas representa algo que a humanidade nunca encontrou antes. Se é uma sonda de uma civilização com milhões de anos de idade, ou uma relíquia de uma espécie há muito extinta, ou algo completamente além de nossa capacidade de compreender, a verdade existe em algum lugar nos dados, escondida nos padrões, codificada nas anomalias. E quando o próximo objeto interestelar aparecer, porque haverá um próximo, a humanidade enfrentará a mesma questão novamente. Estaremos prontos para aceitar o que estamos vendo, ou vamos recuar para a negação confortável? Compartilharemos conhecimento abertamente, ou nações competirão para controlar a narrativa? Os céus, antes um laboratório compartilhado, se tornaram outro campo de batalha de influência. E 3I Atlas foi apenas o movimento de abertura. Quando o próximo visitante chegar, as apostas serão ainda maiores. Porque agora sabemos que eles estão vindo. Agora sabemos que nem todos são naturais. Agora sabemos que algo lá fora é capaz de cruzar o vazio entre as estrelas. E se possui essa capacidade, pode possuir outras que mal conseguimos imaginar. E se 3I Atlas foi apenas o primeiro de muitos visitantes, o próximo pode não ficar em silêncio. O próximo pode não apenas passar. O próximo pode parar. Então a verdadeira questão é: quando o céu falar novamente, estaremos prontos para ouvir? Ou estaremos ocupados demais lutando sobre quem controla a mensagem? Se isso mudou tudo o que você pensava saber sobre o que é possível em nosso universo, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal.
Estamos rastreando cada novo desenvolvimento em astronomia interestelar em tempo real. E você não vai querer perder o que acontece quando o próximo objeto chegar. Deixe um comentário com sua teoria. 13I Atlas. Foi natural ou artificial? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que pensa que exploração espacial ainda é apenas sobre ciência. Depois disso, elas nunca mais vão pensar assim.